Certo. Professor Gilson, o Jorge colocava no finalzinho das suas observações, colocava que temos universidade para isso. As indústrias montadoras de veículos possuem um departamento de pesquisa, desenvolvimento de pesquisas e também buscam a academia para fazer esse diálogo e que isso se efetive, que isso possa alavancar as pesquisas. Como isso funciona, professor? Isso acontece de uma maneira, de certa forma, estimulada, né, para a geração de novas soluções, de conhecimento aplicado e inovador. Então, a indústria, tendo a sua área de pesquisa e desenvolvimento, via de regra, ela complementa a sua necessidade, né, principalmente de recursos humanos voltada à pesquisa, né, pesquisadores em si, e ela busca essa complementariedade nas universidades. Da mesma forma, uma infraestrutura laboratorial, também em termos de equipamentos de ensaio. Então, é uma complementariedade, repito, né, que é praticada. E a expectativa é de um novo ciclo de intensificação desse relacionamento a partir das oportunidades do programa Inovar Alto. Intensificação e integração também, seria isso? Exatamente. Abre-se uma oportunidade que esse diálogo seja mais efetivo entre a indústria e a academia? Exatamente. E de fato, né, passa a ter um cronograma, né, a partir do compromisso desse investimento, da geração da solução. Então, são metas concretas. Né? A evolução e redução de consumo de combustível, elas têm uma redução progressiva que vai até 2015, num primeiro momento, né? E na sequência, e aí pode representar um diferencial, caso quem atinge esses níveis, né, terá primazia, eventualmente, de obter redução adicional de IPI. Então, uma montadora pode se destacar com relação a outra, né? E nessa boa competitividade, quem mais se conectar com a melhor fonte do conhecimento, tá, advindo das universidades, com certeza, aliada, é claro, à sua tecnologia interna, né, poderão obter um avanço em competitividade muito significativo. O nosso Paraná, né, que é a motivação desse bloco, Regina, considerando a sua realidade tecnológica, não é um centro de desenvolvimento específico de produto, mas um centro que, até então, desempenha um papel na solução aplicada aos processos produtivos. Para que fazer uma ponte com o que o Jorge comentou, para que, de fato, o desempenho industrial cada vez desperdice menos. Né? Então, aí vem também a importância da indústria se conectar à universidade na solução tecnológica que aprimore o desempenho do processo produtivo. Soluções em equipamentos, soluções em organização, soluções em qualificação de pessoas, soluções em metodologias de trabalho. Tá? E para isso, também, numa posição de vanguarda, nós estamos desenvolvendo, no âmbito, né, da própria universidade, uma metodologia que vai procurar controlar, eventualmente, riscos que possam prejudicar a implementação de soluções para o atendimento desse programa, que aí nós podemos explorar até com mais detalhes. Certo. São duas carreiras que estão, diretamente ligadas, então, à engenharia mecânica, engenharia de produção, mas também engenharia química, né? Eu coloquei duas engenharias, mas também a engenharia química está colocada aí. De qualquer forma, nós vamos tocar mais nesse ponto ao longo do terceiro bloco, mas vamos deixar então no ar a segunda questão norteadora, que já estamos encerrando este bloco. Como responder ao compromisso de inovar e quais recursos poderemos utilizar? Acompanhe conosco, no terceiro bloco já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo.
E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, que está abordando hoje a grande área tecnologia e engenharia. E estamos com especialistas no assunto para tratar sobre o regime Inovar Alto, que foi editado pelo governo federal e que traz, então, mudanças, um desenvolvimento positivo, segundo os nossos especialistas, para a indústria automobilística, porque traz a nós também competitividade entre as montadoras de veículos e também para o nosso mercado internacional. Vamos então à nossa segunda questão norteadora: como responder ao compromisso de inovar e quais recursos poderemos utilizar? Vamos lá, professor? Vamos lá. Então, Regina, retomando, nós temos, né, dentro das condições que habilita a participação nesse programa, você destinar parte da receita para investimento em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos alguns quadros que vão poder, inclusive, quantificar o percentual dessa receita. Então, professor, o último quadro é isso que nós temos aqui, que vai nos trazer essa dimensão? Olha, não, poderia ser o seguinte. Então, seria o terceiro quadro, então vamos pedir que seja colocado o terceiro quadro. E é esse aqui, professor? Todos os veículos terão adicional? Então, todos os veículos, eles terão, num primeiro momento, tá? Caso não atendam as 3 questões com relação à compulsoriedade, terá um adicional de 30%, Sim. de 30 pontos no IPI. Mas, repito, todas as indústrias atentas estarão atendendo, né? Uhum. A atualidade dos compromissos fiscais, né? Então, nós não teremos, ao nosso ver, riscos de uma penalização dessa natureza, tá? Sim. E isso vale, inclusive, para importadores e tudo mais. O programa, ele é bastante amplo, né? Nós estamos enfocando mais em tecnologia. Uhum. Mas, posteriormente, os materiais complementares que nós recomendaremos Sim. vão poder, ao interessado, ter uma visão bastante ampla. Uhum. Tá? Mas, a partir dos créditos presumidos, e aonde aí vem o incentivo ao investimento, nós podemos ter uma redução adicional. O quadro seguinte pode nos esclarecer também. Uhum. E essa possibilidade vai fazer com que, a partir de um percentual da receita investido, possibilitará um aumento de investimentos na cadeia produtiva, um desenvolvimento em pesquisa e inovação tecnológica, Sim. um desenvolvimento, é claro, né, que vai propiciar uma melhoria da eficiência energética, avançando também um pouquinho nesses quadros elucidativos. O próximo, então, o próximo quadro, requisito para habilitação, é isso? Exatamente. E aí, no caso, quantificando o percentual progressivo de investimento em pesquisa e desenvolvimento, nós já vamos ter para o ano de 2013, 0,15% da receita líquida aplicada para esse desenvolvimento, aumentando para 0,30 em 2014, 0,50 em 2015, até atingir o nível de 0,5, é mínimo esse percentual de investimento, até a abrangência no tempo desse programa, que é 2017. Avançando para o quadro seguinte, o próximo quadro, nós vamos ter também percentuais progressivos de investimento em engenharia aplicada em sistemas produtivos e também na capacitação dos fornecedores, começando já em 2013 com 0,5 da receita líquida, passando a 0,75 em 2014, até atingir o patamar estável de 1%. Tá? Então, daí advirão os recursos financeiros, Regina.
Agora, o maior desafio é bem aplicar esses recursos financeiros, traduzindo em soluções tecnológicas. E aí, nas 3 esferas, né? Da engenharia mecânica, desenvolvendo realmente novas soluções ao produto, engenharia de produção, novas soluções ao processo produtivo, e a engenharia ambiental, que fortemente fundamentada nos conceitos químicos, propiciando, né, o aumento progressivo em termos do compromisso de redução de emissões. Sim. Então, professor, nós terminamos o segundo bloco. Jorge, desculpe-me. Terminamos o segundo bloco colocando justamente sobre agora a necessidade dessa formação sólida e o incentivo de pesquisas na formação desses novos engenheiros que ingressarão no mercado de trabalho, principalmente dessas 3 engenharias que o professor Gilson colocava para nós. Isso também impulsiona a carreira do engenheiro. Impulsiona muito. Só que ele esqueceu de uma engenharia. Engenharia química. Engenharia química. Ela está comprometida com engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia de processos, porque a engenharia química também trabalha e muito com a parte de sustentabilidade ambiental. Sim. Mas quando meu amigo Gilson bem coloca, né, nos ganhos que vamos ter no IPI, para poder beneficiar, já seja os programas de desenvolvimento, junto aos engenheiros, ao ser humano, né, fazendo a redução de gases poluentes, eu diria o seguinte: nós temos também outras fontes de recursos, né? E quais seriam essas fontes de recursos, além daquilo que o inovar nos dá? Sim. Por exemplo, se eu estou trabalhando numa indústria, né, de autopeças que faça para-choques para o veículo, ela trabalha basicamente com injeção, né, de plástico e pintura. Mas na pintura ela usa um combustível para aquecer as suas estufas. Esse combustível é gás. Se eu fizer estequiometria de queima do gás, né, que seria o combustível mais o ar, e reduzir a emissão de gases, seguramente eu estou economizando gás. E em vez de pagar X reais por esse volume de gás que estou consumindo, vou pagar X menos Y. E isso ali vale para toda a cadeia de suprimentos da indústria automotiva. Nós temos muitos ganhos que não estão explícitos dentro do nosso trabalho. E é ali que cabe o técnico, o engenheiro, o profissional, o financeiro, todos entender bem o que este programa, né, traz para nós. Traz um ganho em conhecimento, porque temos que desenvolver novas tecnologias, traz um ganho em produtividade. Falando em produtividade, eu tive o prazer de ter um curso com o ZERI, que é dado pela Universidade das Nações Unidas, onde tinha um professor que ele era Pauling, o professor Pauling. Daí nós pedimos assim: qual seria a produtividade? O que o senhor entende por produtividade? Ele nos respondeu o seguinte: produzir mais com mais gente. Isso ia contra todos os nossos conceitos, porque até então a gente entendia que produtividade era produzir com menos gente. Sim. Mas quando ele diz produzir com mais gente, nós perguntamos por quê, como, me explique, o que é produzir com mais gente? Dice: toda a indústria tem os seus desperdícios industriais. Nós temos que contratar mais gente para fazer desses desperdícios, né, um produto para que dê uma melhor remuneração à empresa. Você veja que resposta inteligente. E é isso que nós temos que fazer com esse programa Inovar. Nós precisamos trabalhar olhando o que nós temos como um desperdício. Não é só energia. Energia temos muitos ganhos, né? Já seja na indústria, no próprio consumo de energia elétrica, no próprio consumo de combustíveis para gerar vapor ou para gerar calor de forma geral, e no próprio combustível usando nos veículos automotivos. Então os ganhos são imensuráveis. Se todos nós trabalhamos conscientemente em toda a cadeia produtiva para atender as montadoras, seguramente o Brasil vai conseguir um triunfo muito grande perante os outros países. Certo. E assim, acerca de como estão as preocupações dos demais países também com relação a essa temática?
Tem alguma, já apontaram algo parecido? Então, Regina, de fato, essa preocupação, né, a nível de você controlar as emissões, ela já vem de há muito. Sim. Né? Grandes fóruns, grandes acordos, como o Jorge já mencionou, Sim, de Kyoto, Kyoto, mas a aplicação em si, a adesão plena, ela ainda não é, vamos dizer assim, um consenso. Né? Um consenso. Mas agora, voltando à indústria automobilística, nós temos níveis variados. Né? Então, na indústria que nós chamamos dos países desenvolvidos, a legislação vigente, ela já está em níveis que podemos dizer, com a evolução do programa Inovar no Brasil, nós estaremos equivalendo a esses países já desenvolvidos. Os países emergentes estão no nível equivalente ou aquém ao nosso, Brasil, né? Mas não tem esse compromisso, né, através de uma política industrial, que é o que nós estamos tratando hoje. Então, seguramente o Brasil avança, né? Avança para o rol daqueles que, de fato, né, são os países desenvolvidos e altamente competitivos no segmento automobilístico. Tá? É interessante nesse programa de que, também mencionado inicialmente, em níveis de CO2 emitidos. A correlação é direta, mas para que o próprio consumidor possa quantificar a evolução, o impacto positivo, sim, nós estabelecemos, ou foi estabelecido pelo programa, metas em consumo de combustível, né? Consumos por litro. Então fica algo, inclusive, muito mais compreensível, né? E é o que também se busca, a adesão da sociedade, né, em reconhecer aqueles que mais evoluíram. Tá? E isso, repito, é um ganho para um todo. É o produto que mais evoluiu, o produto que está mais se adequando às exigências, e por isso também o seu veículo, aquele veículo daquela montadora, sairá com um consumo menor de combustível. Exato. E a etiquetagem, né, que passa a ser também uma exigência, algo compulsório, é uma daquelas sim, 3 regras da compulsoriedade inicial, ela já divulga em que categoria de